Hoje eu vou te ensinar a fazer essa joaninha sensorial super fofa e muito fácil de fazer. Oi gente, eu sou a Raquel do Roda Couture Atelier, muito bem-vinda ao meu canal e bora pro vídeo? Então, para começar, meus moldes estão aqui, eu já recortei, tá? Todas as minhas peças, então como é que a gente vai precisar? Pra asinha, eu cortei uma peça com o molde e recortei um pedacinho de tecido um pouco maior, né, de feltro um pouco maior, para poder costurar e depois refilar. Duas partes com o molde do corpinho, duas partes com um pouquinho maior do que o molde, tá? Aqui, ó, eu marquei o molde e cortei um pouco maior, tá? Um pouquinho maior, porque depois esse aqui vai ser costurado em cima dessa, pra depois refilar, tá? Então, duas com molde e duas um pouquinho maior que o molde. Com relação à parte que vai, os recursos, são 6 círculos, tá? São 6 círculos. 2 vão ser só os círculos e 4 vai ser o círculo mais um pedaço de feltro um pouco maior para poder refilar depois. Ó, então eu cortei esse aqui duplo. Ó, tá vendo que todos eles estão um pouquinho maior, ó? Porque depois eu vou passar uma costura e vou refilar, tá? Esse eu cortei duplo. Esse aqui eu cortei um só. Esse aqui eu cortei duplo, ó. Esse eu cortei duplo. E eu já costurei aqui no corpo da minha joaninha, ó, porque esse aqui, ele não tem a parte de trás, porque ele vai ser costurado no corpo da joaninha direto, tá? Ó, então eu já costurei, como vai o corpo aqui atrás ainda, essa costura vai ser escondida, tá? Então, como eu queria fazer esse com textura, ó, eu fiz com aquelas lantejoulas reversíveis que chama, então eu já costurei, tá? Eu cortei um círculo desse aqui, ó, mesmo tamanho, tirei um pedaço da parte de dentro, isso fica a tamanho a critério de vocês, tá? O tamanho, se vocês não quiserem usar essa lantejoula, quiserem usar outro tipo de recurso, então é só fazer ele normal, tá? E esse aqui eu não fiz, ó, todos eles eu já coloquei os recursos que eu queria, ó. Esse aqui eu fiz com pétalas, ó, eu só cortei pétalas e deixei assim solta pra criança brincar, dá pra trabalhar cores aqui e a criança consegue brincar aqui, tá? Coloquei um botão aqui no meio com uma costura bem reforçada, tá? Eu uso linha 10, que é aquela linha de pipa pra reforçar bem, então é uma costura bem reforçada. Esse aqui eu fiz com botões, tá? Coloquei vários tipos de botões diferentes de bichinho. Dá pra colocar botão redondo também, com tamanhos diferentes. Eu acho que fica bem legal, coloridos e com tamanhos diferentes. Um grande, um pequeno, um médio, sabe? Eu acho que fica bem legal. Mas eu tenho bastante desses de bichinho, então eu resolvi colocar aqui. Esse aqui eu coloquei argola. Essas argolas de acrílico eu compro em loja de armarinho, tá? Ela é bem baratinha, tá? Então eu coloquei 4 argolinhas. Esse aqui as crianças adoram esse, tá? E esse aqui eu coloquei 2 zíper, ó, um sobe e outro desce. Eu coloquei ao contrário assim, tá? Mas isso fica cada pessoa pode escolher a parte sensorial que quer fazer aqui. E esse aqui eu não fiz ainda, porque eu quero mostrar pra vocês como eu vou fazer esse aqui, tá? Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer. Então, o que que eu fiz? Eu já coloquei o ilhós, ó, já coloquei o ilhós aqui, furei e coloquei o ilhós. Esse aqui eu vou usar um pedaço de elástico, ó, um pedaço de elástico fino, roliço fino, tá? Olha só, esse aqui é bem fininho, tá? E bolinha dessas aqui, ó, tá? Como é que vai ser feito isso aqui? Eu vou escolher aqui, eu escolhi fiz 5 buraquinhos, então eu vou escolher 5 cores. Vamos ver 5 cores aqui diferentes. Acho que eu nem tenho 5 cores diferentes aqui. Ó, tá? Então eu escolhi 5 cores. Como é que eu vou fazer esse aqui? Esse aqui, a bolinha vai ficar presa com o elástico, a criança vai poder puxar a bolinha. Ó, esse elástico tem que ser fino, porque ele tem que passar por dentro da argolinha aqui. Ó, então, coloca ali, volta o elástico lá atrás, entra no próximo buraco. Aqui já pode deixar um pedacinho pequeno, que vai ser onde vai amarrar no final, tá? Então, vamos pro próximo buraco, entra aqui.
Coloca a próxima. Volta. Próximo buraco. E agora amarra ponta com ponta, tá? Vamos amarrar ponta com ponta aqui. Depois a gente ajusta ele aqui. Meu elástico ficou um pouco pequeno, mas eu só tenho esse pedaço desse elástico aqui. Então vai ter que dar. Como é só pra amostra pra vocês, eu vou deixar ele não tão apertado, tá? Porque esse aqui é minha amostra, então não vai ser vendido. Ó, dá uma apertada ali. E agora ele tá pronto. Então, qual que é o recurso aqui, a brincadeira? A criança fica puxando, ó. Tá? Ó, a criança fica puxando. Pra não ficar assim, ó, tá? Vocês coloquem o nó, vão jogando o nó pro outro canto. Ó, vai passando aqui, vai puxando. E deixa o nó mais no meio. Ó, assim, tá? Se quiser até dar um pontinho aqui ou passar uma colinha para ele não sair do lugar, tá? Ó, mas a brincadeira é essa aqui, tá? Pra criança. Então, esse aqui eu vou costurar no corpinho. Essa aqui, a parte de dentro, gente, é a parte maior, tá? Essa parte menor é a parte de fora. Então, eu vou pegar minha parte aqui, ó, onde eu já desenhei. Eu vou colar aqui, eu vou passar acho que eu nem vou colar, eu vou passar direto na máquina a costura, tá? Vai ficar assim. Então, como é que a gente vai fazer? Ah, mais uma coisa, eu tenho mais esses... Eu fiz um círculozinho, tem 2 centímetros de diâmetro esses círculos, tá? Pra colocar como pinta na asinha da joaninha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou antes de costurar a asa na parte de trás da joaninha, eu vou colar esse aqui e vou costurar, tá? Pra ele não ficar aparecendo aqui. E fica mais fácil também. Pode posicionar como vocês acharem melhor. Ó, pode posicionar como vocês acharem melhor. Eu vou colocar um pinguinho de cola em cada um. Vou na máquina costurar. Depois é só costurar em cima desse aqui e refilar, tá? Porque no corpo da joaninha eu só vou costurar aqui no meio. As asinhas elas vão ficar móveis, tá? Então eu vou costurar só no meio aqui no corpo da joaninha. E vai ser nessa parte aqui, ó. Quando eu terminar de costurar isso aqui, eu vou pegar uma dessas partes, vou posicionar e vou costurar aqui. As asas vão ficar soltas. Então, na hora que eu for costurar essa parte de trás aqui, ela não vai me atrapalhar, tá? Outro detalhe é que aqui, ó, entre uma e outra, vocês vão precisar de uma fita. Eu tenho essa fita grossa aqui, ela é de... Deixa eu ver quantos centímetros. Ó, ela é de 22 milímetros para poder grudar um recurso no outro, ó. Então, eu vou fazer, eu vou colocar aqui por dentro, ó. Deixa eu cortar um pedaço para mostrar. Ó, eu vou cortar um pedaço pequeno, não precisa ser muito grande não, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, antes de colocar esses círculos, costurar na base, tá? Na parte de fora da joaninha, eu vou costurar todos eles. Fica mais fácil, tá? Porque depois, se a gente costurar primeiro aqui, nossa, é uma trabalheira, porque esse aqui é maior, então fica passando por dentro da máquina, dá mais trabalho, tá? Então, é só posicionar aqui, ó. Posicionem o círculo de vocês como, né, para ele ficar no lado certo. Deixe um espacinho assim de 1/2 centímetro, tá? 1 centímetro no máximo, para não ficar muito molenga. Tem que ser bem mais apertadinho aqui, 1/2 centímetro eu faço. Eu sempre dou uma coladinha aqui, passo a costura nas duas, lembrando que vai costurar 4, tá? Então, aqui, ó, já coloquem a outra parte. Ó, já vão colocando. Tá? Quando vocês costurarem, já prende esse aqui. Aí, depois vem com esse. E vai pregando. Daí, aqui também vai outra parte. Então, já pego mais um pedaço de fita. Porque se vocês, depois que costurar tudo,
tiver que colocar aqui, vai ter que descosturar aqui pra encaixar, tá? Então, agora o outro. Encaixa aqui, costura, encaixa, costura, tá? Então, todos eles assim. Então, eu vou lá na máquina mostrar pra vocês como que eu vou começar. Eu vou começar pelas asas, tá? Ó. Eu vou começar pelas asas. Então, eu vou lá na máquina costurar todas as pintas da joaninha, tá? Vou costurar as pintas da joaninha e depois eu já vou costurar aqui e refilar. Daí eu trago pra mostrar pra vocês. Ó, costurada a asinha, tá? Costurei todas as pintas, costurei a asinha e refilei. Então, a asinha tá pronta. Então, agora eu vou começar a fazer, a pregar os círculos um no outro, tá? Então, eu vou começar com esse aqui. Ó, eu já vou pregar esse lado aqui, que é onde vai no corpo da joaninha, tá? Ele vai pregar no corpo da joaninha. Então, eu já vou deixar esse aqui preparado. Vou posicionar ele aqui e vou colocar esse nesse. Ó, assim, tá? Posicionar que ele fique de pé. Que eu fiz a minha costura aqui, né? Então, eu quero que ele fique assim. Então, vou costurar ele assim. Ó, tá? Arruma direitinho esse meio aqui. E passa uma costura na máquina ao redor todo e refila. Ah, não pode esquecer desse lado aqui também, né? Que como ele ainda vai mais partes, então já tem que deixar esse lado preparado. Senão a gente vai ter que desmanchar esse pedaço para passar a fita para costurar o próximo círculo. Então, sempre tem que costurar a fita dos dois lados, tá? Não esqueçam disso. Então, eu vou lá na máquina costurar essas duas aqui. E já vou colocando todos os outros e já vou vir mostrar pra vocês como é que vai ficar ele inteiro, tá? Antes de colocar no corpo da joaninha. Ó, então, gente, já fui na máquina, já costurei as 4 partes, ó, que tinha aqui, tá? Ó, aquelas que tinha que refilar, então eu costurei, refilei, ó, elas ficaram assim, tá? Com meio centímetro mais ou menos, porque depois elas vão ser dobradas assim, ó, como uma sanfoninha. Tá? Então, se colocar esse pedaço aqui muito grande, ela vai ficar muito larga. Pode ver que assim que ela fica bem justinha, ó. Tá vendo? Então, por isso que eu faço pequenininho. Eu deixo um espaço pequenininho entre uma e outra pra não ficar muito esgaçada, né? Muito larga depois pra guardar o brinquedo. Então, essa parte aqui pronta, o que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro colocar a asa da joaninha, tá? Vou escolher um lado, né? Um desses que eu usei o molde, tá? E vou colocar a asa da joaninha. Um detalhe, a asa da joaninha, ela fica um pouquinho assim pra fora. Ela tem que ser costurada só aqui no meio, porque a gente ainda vai costurar essa parte nela, tá? Ó, depois a gente vai voltar aqui, aí é só levantar a asa e passar a costura. Uma coisa que eu fiz, só pra fazer um charminho, mas não é obrigatório, né? Fica a critério de vocês. Eu tenho um barbantezinho, aquele barbante que chama de cetim, sabe? Eu cortei um pedacinho, dei um nozinho em cada ponta e vou colocar aqui, ó. Só pra dar um charminho na minha joaninha, tá? Pra ela ficar como se ela tivesse as anteninhas aqui, na hora que eu for costurar, tá? Mas primeiro costurem a asa, ó, costura a asa aqui. Depois disso, a gente vai fazer a costura aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui. Essa aqui vai ficar reservada. Então, agora, o próximo passo é vir costurar essa parte aqui, ó. Então, vamos costurar, ajeitar aqui, justinha, ó, assim, tá? Tá um tamanho bom, tá? Que ela consiga ter aquela mobilidade, mas não que fique larga. Então, aqui vai ficar assim. Ó, aqui eu já deixei um espaço também, tá? Eu tinha costurado, mas deixei um espaço pra encaixar a minha fita. Ó, não tem problema ela ficar aqui pra dentro, tá? Porque esse aqui vai ficar como se fosse uma capa. Então, ela não vai aparecer depois, esse pedaço aqui. Então, mais um aqui, deixa eu alinhar direitinho aqui. Se vocês quiserem marcar o meio, tá? Pra ficar bem centralizado, acho que é uma boa opção.
Eu que quis fazer um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo e fazer assim. Então, agora vou na máquina costurar esse pedaço aqui e aqui para prender toda a parte interna da joaninha, tá? Ó, gente, então já costurado aqui, tá? Costurado aqui. Ela vai funcionar assim, ó. Ela vai dobrar como uma sanfoninha aqui dentro, ó. E vai ser guardado aqui o brinquedo, tá? Vai ficar assim, ó. A joaninha e aqui dentro a parte sensorial que as crianças vão brincar, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um fecho para prender essa joaninha aqui, para ela não ficar abrindo o tempo inteiro, né? Ficar solta. Então, eu vou colocar uma fita aqui e uma fita aqui pra gente amarrar ela depois, tá? Aí a gente amarra aqui e ela fica fechadinha. Quando a criança quiser brincar, ela vai abrir a fita e vai brincar. E essa fita aqui já vai servir pra criança também já treinar a coordenação motora, lacinho de fita, tá? Ó, então eu peguei 4 pedacinhos de fita. Deixa eu ver mais ou menos quantos centímetros tem aqui. De 21 centímetros, tá? 21 centímetros, 4 pedacinhos de 21 centímetros é o suficiente, não precisa muito. Eu vou queimar as pontinhas aqui para ela não desfiar e não sair da costura, tá? Senão ela vai ficar desfiando e pode sair da costura. Tá, então aqui já tá prontinha. Como é que eu vou fazer agora? Para fechar ela, eu vou costurar aqui, tá? A base naquela parte de trás ali. Então, essa aqui vai ser um pouquinho chatinho de costurar, porque a gente vai ter que costurar aqui, ó, e vai ter que tomar cuidado na hora de passar aqui, para não costurar a parte de trás, tá? Então, aqui vai com bastante cuidado. Aqui, inclusive, eu vou passar um pingo de cola para ela não ficar saindo do lugar, senão ela vai ficar fora do lugar e não vai ficar retinha na hora de colar, de fechar. Então, vou colocar um pouco de cola aqui. Centralizar ela bem certinho. Centralizar ela bem certinho, tá? Essa parte aqui dá um pouco mais de trabalho, mas não é difícil, não. Aqui, eu vou colocar uma fita também, um pedacinho de fita. Vou prender aqui. Ó, mais ou menos no meio da joaninha, né? Pra ela poder fechar. Aqui. No outro lado agora. No outro lado. Tá coladinho. Eu vou costurar essa parte para depois ir para aquela, tá? Vamos fazer uma coisa de cada vez, porque senão a gente vai se atrapalhar. Então, eu vou lá colar essa parte, já vou aproveitar aquela parte da frente, vou colocar a anteninha da minha joaninha e venho para mostrar para vocês como é que eu fiz. A parte de trás vai ser igual, tá? Então, eu já vou costurar a parte de trás também. A mesma coisa, tá? Vira ela aqui, cola a parte de trás. Não esquece de colocar as fitas, tá? De cada lado. Se quiser medir o meio, ó, se quiser medir o meio, dobra ela assim, ó, na reta e faz uma marcaçãozinha. Olha, tem essa canetinha invisível aqui, ó. Então, já ficou marcadinho aqui onde é que eu tenho que botar a fita, tá? Que é bem no meio. Pode fazer assim nos dois lados pra facilitar também na hora de colocar a fita. Então, aqui vai ser igual, tá? Ó, coloca aqui, posiciona, coloca a fita e passa a costura. Sempre tomando cuidado na hora de passar aqui, ó, tá? Pra não passar por cima, pra não prender coisas que não precisa prender aqui. E depois é só refilar toda essa parte aqui pra ficar só o corpo da joaninha, tá? Eu vou ali na máquina fazer e já venho mostrar pra vocês como fica no final. Ó, gente, então ela ficou assim, ó. Tá vendo como é que fica a amarração aqui do lado, ó? E tem que ser amarrado nos dois lados, porque como ela abre, ela não é só aberta na lateral, né? Ela é aberta inteira, então, como sanfona. Então, tem que ter essa amarração nos dois lados, senão vai ficar, ó. Se eu tirar aqui, ela fica assim, tá? Ela fica solta, então tem que ter essa amarração nos dois lados. Então, aqui, ó, a criança vai também ter esse estímulo aqui, mais esse estímulo para brincar. Ela vai abrir aqui
e vai ter todos esses estímulos aqui para ela brincar, tá? Essa daqui, então, é a Joaninha Sensorial. Muito linda ela, né, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se você já chegou até aqui, curta, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal, para sempre saber quando tiver vídeo novo, tá? Tchau, tchau!